Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha, jornalista, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema essencial: como o direito à saúde acontece na prática e, principalmente, como o SUS se organiza nos municípios. A nossa convidada é Raquel Felizardo, subsecretária de Atenção à Saúde de Belo Horizonte, médica, pneumologista e especialista em gestão em saúde, com experiência em gestão hospitalar e organização de redes assistenciais. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Giovana. Raquel, seja bem-vinda. Bom, como a sua experiência, então, na assistência, na gestão e também na formação em saúde influencia o seu trabalho hoje na subsecretaria? Quando a gente forma, a gente não imagina até onde a gente vai chegar e qual é a nossa grande responsabilidade, né? Então, a gente vai pensando em melhorias contínuas ao longo do caminho. Então, eu tenho 20 anos de formada. Logo que eu formei, eu fiz o concurso da prefeitura e fui ser plantonista da UPA Nordeste, trabalhando com urgência e emergência, capacitando também em relação, né, a como fazer o melhor atendimento ali na rede assistencial, mas a gente acaba passando também por coordenações, por outros hospitais, por fluxo hospitalar, vendo muito a importância do paciente no lugar certo e no tempo certo, né, assim, para promover o giro de leito, a alta do paciente no horário adequado, como fazer toda a gestão aí do recurso, né, às vezes que pode ser escasso, mas também numa gestão de escala de profissional. Então, a gente vai se capacitando, né, ao longo dessa trajetória, e eu acho fundamental, porque quando você traz também um pouco do operacional para o seu dia a dia, né, em termos, você vai fazendo os cursos de gestão e você vai vendo que tudo aquilo é possível, o que você já vivenciou. Então, eu falo muito com a minha equipe que a gente vai tendo melhorias constantes e vai agregando por onde a gente passa, a gente leva um pouquinho, né, de cada lugar e a gente vai entregando ali. Então, isso possibilitou com que eu conseguisse ter um olhar hoje, não só da gestão, de uma diretriz propriamente dita, mas principalmente de como aplicar aquilo ali na prática para a gente tentar ter mais eficiência, né, no que tange a valor em saúde. Um olhar múltiplo. É importante. Saúde exige isso, né? E, Raquel, eu queria te agradecer por prontamente aceitar o nosso convite, né, uma pessoa assim tão qualificada. A gente se conheceu na época do Carnaval, a gente levou informações à população relevantes. Verdade, né? bacana. Até estava comentando com a Cris a questão do brigadista, né, do acolhimento dentro do bloco. São informações assim que às vezes não chegam na população. Que as pessoas não sabem, né? Exatamente. E por isso que eu fiz questão, né, de te convidar para os nossos ouvintes terem essas informações relevantes sobre qual que é o papel, né, da Secretaria de Atenção à Saúde dentro do SUS, né, aqui no município de Belo Horizonte. Se a senhora puder, né, nos brindar com essas informações. Não é uma missão fácil, né? É complexo. E aí, o que você falou, Giovana, é muito isso, né? Muitas das vezes a gente planeja e a gente tem que sempre pensar se o que a gente está planejando, se na prática aquilo é executável e o que está ficando de fora que eu preciso de melhorar. Quando você traz a visão do Carnaval, né, aproveitando sua fala, é um pouco disso, né? A gente, num primeiro momento, tinha várias outras ambulâncias que direcionavam para o hospital só. Não, vamos fazer a regulação junto com o SAMU, porque eu vou colocar o paciente certo no lugar certo e não vou sobrecarregar uma porta. Vamos levar o atendimento médico para junto ali do bloco, onde está um grande número de foliões, que é o PMA, né, que você gostou, no sentido de organizar mesmo, e eu já consegui fazer aquele atendimento resolutivo ali em loco e não gastar um tempo aí de recurso, de deslocamento, né, de usuário. Então, quando a gente fala, né, na organização da Subsecretaria de Atenção à Saúde, tudo que tange a saúde, a gente tem que levar em consideração, né? Pegar as diretrizes do Ministério da Saúde, a portaria, e aí a gente lê aquilo ali muito técnico, como é que eu vou trazer aquilo ali para trazer realmente o que a diretriz nos solicita, né? Eu vou atender... O que é atender a saúde é muito vago, né? Assim, falar que eu vou garantir o direito à saúde, o que está na Constituição. O que é garantir o direito, né, à saúde? Quais são as etapas e o que eu tenho que fazer para cada momento, né? Então, quando a gente estratifica, e a SUAS hoje tem 4 diretorias, né, relacionadas à atenção primária, rede complementar e hospital, a diretoria de saúde bucal e a urgência. Então, cada um tem seu papel ali. Eu falo que é um quebra-cabeça, cada um com sua função, que a gente tem que tentar ali conectar. Tem desafios, sempre tem, e esse olhar eu acho que é importante, sabe, Giovana e Cris? A gente ver o que a gente fez no ano anterior e o que eu posso trazer
não, aconteceu esse incidente, o que eu poderia fazer para evitar? O que eu posso fazer para melhorar aquele cuidado em saúde com recursos, muitas das vezes, que a gente tem? Porque muitas das vezes a gente reorganiza o processo, não precisa nem de grandes investimentos, outras vezes a gente, né, precisa. Então, é esse olhar, né, do que a gente pode fazer melhor a cada dia. Então, a SUASA traz muito essas diretrizes da política em saúde, apoia as diretorias e a gente é também um pouco operacional, mesmo que seja só estratégico, de ter um olhar de falar, funcionou? Deu certo? O que poderia melhorar? A gente traz muito para esses grupos de discussão, porque o SUS é coletivo, né? Então, de trazer isso para a gente conseguir aplicar e ter uma... Me né? parece que passa muito pelo planejamento, né? Muito. Um planejamento amplo, né? Muito. E quando a gente pega a diretriz e a gente fala como é que eu vou aplicar, a gente avalia qual é o recurso que eu preciso, o que eu espero. Eu acho que isso é muito importante, de cada profissional saber qual que é o papel dele ali naquela função. Você vai fazer isso e, se não der certo, qual é o plano B? A gente trabalha muito com aqueles famosos 5W2H, né, que a gente usa assim, de dizer qual que é o problema, o que eu vou fazer, quem faz o quê, quando que faz e quem aciona quem. Então, quando a Giovana traz do carnaval, a gente tem uma mega planilha de, se isso der errado, quem que aciona, quem que está responsável, fica todo mundo ali de sobreaviso, a gente gera um boletim já 6 horas da manhã, de como é que foi o dia anterior, que se tiver que ajustar alguma coisa. Hoje eu falo que a gente tem muito replicado o modelo, né, anterior, que tem tido um case de sucesso, e a preocupação é porque vai aumentando o número de foliões, então, assim, como dar conta, né, de toda a demanda. Mas a gente tem que falar de uma forma geral em saúde, a gente tem um aumento, né, de pressão assistencial, um adoecimento da população pós-pandemia, como garantir também o atendimento, né? Então, assim, atenção primária com vários processos atualmente em fortalecimento. É um desafio a cada dia e a gente vai tentando achar uma receita para melhorar, né, cada entrega. Doutora, vamos falar um pouquinho como que funciona na prática essa organização no SUS em rede, assim. Como é que o paciente, então, entra pelo posto de saúde e consegue seguir o atendimento quanto precisa, por exemplo, de outros serviços, de mais serviços? É complexo. Hoje, assim, o que a gente deseja é que o município de Belo Horizonte, quando precisar de qualquer atendimento de saúde, que não seja urgência, porque a urgência ele vai procurar as portas de urgência, né? Mas ele procura os 153 centros de saúde no município de Belo Horizonte. A gente tem 639 equipes de saúde da família, então um número, assim, extremamente importante. O ano passado a gente incrementou também mais 42 equipes. Então, a porta de entrada do usuário, quando a gente fala em promoção, que a atenção primária é o alicerce do SUS, é isso mesmo. Então, a porta de entrada é na atenção primária. Lá ele tem seu médico de saúde da família, seu enfermeiro, para fazer, né, os exames necessários para prevenção, né, de diabetes, de hipertensão, controle, vacinação, né, todos os cuidados. No caso da mulher também, os exames preventivos, o acompanhamento, né, no que tange também a saúde da mulher. Então, toda a linha de cuidado, ela está na atenção primária. Então, a porta de entrada é lá. Diante do diagnóstico, solicitação de exame, aí o paciente começa a percorrer a rede, que eu falo que é uma rede mesmo, toda robusta, entrelaçada. Aí de lá é que sai um encaminhamento para a rede complementar, né, que é onde tem os especialistas, que às vezes o paciente pode precisar de uma consulta especializada com o especialista, ela vai para essa rede de especialista. Se é um paciente mais grave, que chega na atenção primária, porque às vezes ele não sabe qual é a melhor porta, ele chega ali porque ele já conhece seu médico, e aí lá, dependendo da gravidade, a gente direciona esse paciente com transporte sanitário, né, para uma das UPAs de referência. A gente tem 153 centros de saúde em Belo Horizonte e 9 distritos. Então, o paciente é regionalizado, né? Então, para cada distrito, eu tenho X centro de saúde e uma UPA de referência nesse distrito, para também diminuir o tempo de deslocamento. Então, a grade ela é muito pactuada, não que tange a urgência e emergência. Chegou na UPA, ele precisa de internar. A gente faz uma autorização hospitalar, que a gente chama de AIH, e ele entra para uma central de regulação, que olha também pela complexidade, né? Então, os casos de CTI, os casos mais graves, eles vão na frente pelo perfil clínico e vai sendo distribuídos pelos vários hospitais que a gente tem pactuado, né, na rede SUS-BH. Então, é grande, né, o número de tarefas para estar tudo interligado. Viu, Cris, como o SUS é um sistema robusto, Sim, né? bota complexo, robusto nisso, gente. Então, a gente tem que levar, né, esse conhecimento à população e, Raquel, você falou da questão da regulação, né? A regulação da assistencial hoje é um dos grandes desafios, né, dentro do SUS. Como que dá essa interface, né, da Subsecretaria de Atenção à Saúde com a questão da regulação? Esse é um assunto que nos orgulha muito, assim, é super complexo,
complexo, né? Porque a gente faz a regulação não só de Belo Horizonte, mas a urgência também de vários outros municípios pactuados. É uma pressão, às vezes, por leitos, né? Por alguma determinada especialidade. Então, a gente tem que calcular a capacidade de demanda e a gente tem alguns gargalos que a gente tenta operacionalizar. E tem um programa do Ministério da Saúde recente, que a gente fala da OCI, do mais especialista, mais cirurgia, que a gente entrou de cabeça nisso, né? De dizer assim, para reduzir as filas. Então, a gente está muito nessa frente de avaliar quais são as maiores filas, quais são os maiores gargalos e quanto tempo que o paciente pode esperar. Ele pode esperar um tempo X para uma consulta oftalmológica, às vezes que não vai causar maior risco, mas tem outras que eu preciso que o tempo de fila seja menor. Então, a gente tem monitorado as agendas, a gestão de fila, revisão de fila, uma frente grande que a gente já está nela assim, há uns 6 meses, que é de reduzir a taxa de absenteísmo, de confirmar o paciente se ele vai na consulta, de dizer da importância de não faltar. Agora, a gente está fazendo uma revisão de processo, de colocar até algum overbook na agenda, sabendo que alguma especialidade tem até 30%, 40% de absenteísmo, de eu colocar lá um 20% a mais na agenda para poder eu não perder tanta consulta, sabendo que o profissional está ali à disposição, né? E que o paciente ele não pode, ele tem que tentar se organizar para não perder essa consulta, né? Então, a gente tem feito uma gestão de fila muito importante. Quando eu falo desse programa do Ministério, principalmente para algumas categorias, tipo oncológico, e a gente fica muito feliz, o paciente ele entra na hora que ele entra lá para o hospital, que a gente pactuou um valor diferenciado via Ministério da Saúde para aquele hospital que cumpre as metas. Então, o paciente ele entra, passa pelo exame, pela avaliação, e ele tem até 60 dias para já estar no bloco cirúrgico, por exemplo, fazendo sua cirurgia, se de repente for um paciente que precisa de fazer uma cirurgia oncológica. A gente tinha uma fila muito grande de mamografia. Eu falei que eu tinha até vergonha quando eu cheguei assim, para assumir o cargo, era quase 2 anos para fazer uma mamografia, a gente falando de prevenção de câncer de mama. Como que eu posso ter uma fila de 2 anos se a gente orienta para algum perfil de mulheres fazer esse exame a cada ano, né? Como resolver isso? Aí começamos a pactuação com todos os hospitais para não ofertar só a demanda usual, porque eu tinha que também resolver essa fila, e aí no final da passada a fila que era de 2 anos, agora ela é de 15 dias. Então, assim, é rápido, né? Então, a gente tem alguns processos e alguns exames, a gente já resolveu muitas filas. Tem outras ainda que a gente tem muito que fazer para entregar, né? Pois é, assim, né, houve melhoras, a gente sabe disso, mas também a gente sabe que muitas pessoas não conseguem consultas com especialistas, né, no SUS. É um gargalo também. Um gargalo muito grande. Como é que a prefeitura lida com isso? É complexo. Tanto o lidar quanto o resolver, porque envolve também profissionais médicos ali na frente. A gente tem feito uma revisão de avaliar critério de altas, porque a gente tem 9 CENs, 4 URS, que são os centros que fazem atendimento especializado, para além do CREABs, que são as reabilitações. Então, quando a atenção primária encaminha esse paciente, muitas das vezes, por exemplo, a gente encaminha um paciente com diabetes ou com hipotireoidismo, para endócrino. Então, ele vai para endócrino, mas ele vai ter diabetes para sempre. E aí ele não vai sair nunca dessa fila, vai chegando mais paciente, como é que a gente resolve isso? Eu pedi para a gente fazer alguns protocolos, eu acho que isso é super importante de capacitação, porque uma vez que o paciente ele foi no especialista, mas a sua doença crônica já está controlada, qual critério que eu posso fazer revisão de alta? Liberar essa agenda para outras pessoas chegarem, para poder, né, conseguir ter o acesso a esse especialista, que é super importante, porque a gente fazendo isso girar, fica mais fácil também quando o médico da atenção primária precisar de retornar com esse paciente daqui 5 anos, ou por algum outro motivo, né, de alguma descompensação, ele vai conseguir voltar de novo para esse especialista e não ficar aqui para sempre, que se eu precisar um dia, eu não vou dar alta para esse paciente. Então, também sensibilizar a nossa rede, os nossos profissionais médicos, quanto ao critério de alta do paciente crônico que está estável, que a atenção primária é o local desse paciente ser bem conduzido, né? Então, a gente tem fortalecido muito a capacitação. Outra coisa que é importante, que saiu no último concurso, são os médicos especialistas em medicina da família, né? Porque a gente não tinha concurso relacionado diretamente para isso. O primeiro ano que a gente abriu foi o ano passado, e isso vai trazer outra expertise para a nossa atenção primária, né? Tem vários estudos na literatura, para além do Brasil, mostrando que ele tem muito mais resolutibilidade. Então, ele vai encaminhar menos, pedir menos exame desnecessário e vai deixar a nossa rede mais eficiente, mais robusta. Então, a gente também está olhando não só no curto prazo, mas principalmente, né, no médio e longo prazo, para a gente ir trazendo toda essa rede, porque ela tem que girar. Eu falei, tudo tem que girar. Tem o giro de leito, o paciente tem que girar, o médico também tem que entrar naquela gestão ali de fluxo, e muitas das vezes é por desconhecimento, né? O médico é formado para diagnóstico e tratamento. Então, é sensibilizá-lo aí da importância de envolver também na gestão, nos fluxos, para a gente conseguir atender a todos, né? Porque o volume não é um volume pequeno e a gente tem que adequar, porque o paciente também precisa, e ele é o foco do nosso cuidado, né? O volume não é nunca pequeno, jamais, né? Não.
E assim, né, dentro do princípio da integralidade também, né, desse cuidado longitudinal. Então, é um grande desafio. Também, o que a Raquel traz aqui é a questão do desafio da transição epidemiológica, né, as doenças crônicas, Cris. Isso é muito difícil, porque o paciente também precisa colaborar. Então, o diabético que não se cuida, né, que não faz uma dieta adequada, ele vai sempre descompensar. E aí, então, e às vezes ele não se vincula à atenção primária, ele vai para a UPA e fica, às vezes né? Ele não tem nem conhecimento, não tem nem como saber, assim, conscientizar mesmo, é difícil, Sim, né? é difícil, né? Então, as doenças crônicas hoje, né? Hipertensão, diabetes, né? As questões assim cardíacas, respiratórias, as pessoas vão ter que conviver com essa. Antigamente o que pesava eram os infectos contagiosos, hoje não, hoje mudou e o SUS precisa se organizar para dar conta dessas novas demandas da população, né? Então, assim, é tudo muito complexo, mas é tão importante trazer alguém da rede que traz essa visão, né? Porque às vezes, né, as pessoas falam, o SUS não funciona. Não, o SUS é um sistema robusto. Eu, nesses 15 anos de atuação, antes de ser coordenadora, eu fiquei 15 anos como promotora na saúde na ponta, né? Entre Betim e Contagem. E eu aprendi a respeitar o SUS, né, com uma política pública, talvez a maior política pública que nós temos, né, no nosso Brasil, que promove essa inclusão social das pessoas. O orgulho do Brasil é o SUS. Nossa, Cris. Eu sou defensora assim ferrenha do SUS porque eu vi na prática o que ele faz, né? O que esse sistema faz, né? Não é só ofertar respostas às demandas da saúde da população, é uma questão de inclusão. Então, é o trabalhador que tem ali uma questão aguda, acorda com uma amidalite, ele vai, né, numa UPA, ou às vezes no posto, consegue um antibiótico e volta a trabalhar. Então, porque senão como é que faz, né? As pessoas hoje cada vez mais são SUS dependentes, né? Cada vez mais a gente vê esse crescimento também das demandas da população como um todo. E já caminhando para o fim, né? Assim, é uma conversa tão fluida, né, Cris? Assim, então, Raquel é super necessária. Não, né, e a Raquel gente? é super objetiva, né? A gente fez lá as gravações lá na saúde, foi rapidinho assim, então eu falei, não, vai ser ótimo, é um perfil muito bom que traz informação importante para a população. Né? Porque nós temos esse público fiel no Spotify, porque assim, as pessoas querem informação. Muitas pessoas atuam na saúde, não só no sistema de justiça, né? Às vezes até trabalhadores da saúde. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa visão do SUS na prática. E a Raquel, mais do que ninguém, está ali, ela vivencia isso, né, todos os dias. Então, assim, já caminhando para o fim, Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é o papel da gestão pública na concretização desse direito fundamental à saúde. Eu acho que a gestão é que tem que fazer todo esse olhar, né, de pegar uma diretriz, avaliar um indicador, o monitoramento, o número olhar a capacidade operacional ali de um centro de saúde, de um SEM, do hospital, acompanhar giro de leito, o uso do recurso. Quando você traz as doenças crônicas, né, que a gente chama hoje de CSAP, que é condição sensível à atenção primária, que é essa doença crônica que não foi devidamente controlada, a gente tem uma taxa muito alta em Belo Horizonte. 60% dos munícipes de Belo Horizonte usam o SUS, 40% tem algum tipo de plano de saúde e alguns coparticipativos que também passam pelo SUS para fazer um exame ou outro. Então, é um volume grande de pacientes nas nossas portas. Então, o papel nosso é de tentar organizar esse fluxo, monitorar, até para a gente perceber, aquela fila ali, ela está maior, eu tenho que fazer um mutirão, eu tenho que fazer alguma ação específica relacionada a isso. E, mais do que isso, é sensibilização. Esse podcast é importante até para isso, para sensibilizar. Quantos de nós pode estar ouvindo esse podcast agora que é hipertensa, diabetes, continua tomando o mesmo medicamento, mas não voltou no médico, não fez o exame e seguiu, né, sua vida, da importância da gente cuidar da saúde da gente, da família. O centro de saúde está lá disponível para vacinação, né, com uma taxa baixa ainda de adesão à vacinação. Sim, no que tange a Secretaria Municipal de Saúde e a gestão, a gente está em várias frentes, né, e eu acho que é multifatorial mesmo o papel, né, tem o papel do usuário do SUS, do trabalhador, da gestão, para a gente melhorar. É desafiador, mas a gente está hoje melhor do que ontem e a gente quer, né, entregar um pouco mais de valor e de qualidade para os nossos munícipes mesmo. Doutora Raquel Felizardo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e, claro, pelas contribuições que você trouxe. Foi uma conversa essencial para a gente entender melhor como funciona o SUS e fortalecer a sua defesa.
O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 18 de maio. Você encontra a gente nas principais plataformas de streaming. Até lá. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.